para analisar Neogrid. Vamos estudar aqui Neogrid. Vem, né, se tendo aqui um processo de correção desde ali da segunda quinzena de janeiro. Tá? Então, da segunda quinzena de janeiro em diante, Neogrid entra num processo de ajuste, entra num processo de correção dos preços. Eu preciso entender aonde nós estamos agora para conseguir fazer uma projeção depois do o que esperar para cima. Tá? Então, dessa movimentação de Neogrid, talvez fique aqui atrás da minha imagem, deixa eu ver se eu consigo, eu não consigo arrastar mais para a direita, mas enfim, tá? A gente percebe que a primeira correção aqui acontece na região de 50%, tá? E aí o segundo movimento, e aí o término da queda, o término da correção, eu acredito que seja aqui nessa região de 5,90. Então, para mim, né, o grid está muito próximo de encerrar essa movimentação aqui de baixa, tá? Eu acho que a gente está muito próximo aqui a perceber um início de uma melhora nos preços, tá? Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou tentando melhorar aqui também o nosso layout, né, a intensidade aqui dos meus indicadores para que a gente possa ir percebendo tudo que eu tenho, vocês possam perceber tudo que eu venho falando, tá? Então, quando eu analiso aqui o nível de preço que nós estamos chegando, em função de ter batido aqui 50%, e aqui a gente está muito próximo de 70,7 em relação a todo o movimento de alta, tá? Eu também estou enxergando que o meu indicador ele já vem mostrando aqui sinais de divergência. O que é o sinal de divergência? Notem que esse fundo que nós tivemos aqui no período do dia 19 de maio, e essa região que nós estamos agora, né, aqui no mês de 10 de junho, nós estamos vendo um novo fundo, porém a cotação, o nosso indicador ele já não está mais trazendo novos fundos. O que isso mostra? Mostra que a gente tem uma chance muito grande de estar no final, né, dessa movimentação toda de baixa. Então a gente está muito próximo aqui do mercado começar a querer reagir. Certo? Então, acho que a gente está muito próximo desse fundo, certo? E aí, abre-se espaço, né, a se procurar um gatilho operacional para procurar um ponto de compra, tá bom? Então, Clériston, te sugiro já ficar monitorando para um possível ponto de compra. Deixa eu olhar aqui um pouco mais dentro do mercado, né? O que nós poderíamos esperar de movimentação de alta para a Neogrid, né? Porque só um ponto de compra não me adianta nada. Eu tenho que entender quais são as expectativas até onde nós podemos ver aí Neogrid movimentando para cima. E aí eu olho que um número saudável num primeiro momento seria voltar aqui para a região de 6,95, né? 6,95 que era os topos ali de maio, tá? Seria um repique aqui mais saudável que mostraria que o mercado estaria disposto, né, a inverter de direção, tá? Então seria o meu primeiro movimento a se esperar em Neogrid. Um segundo movimento a se esperar, uma vez que nós tivemos toda essa movimentação direcional de baixa, tá? O mercado ele tem esse repique, tem essa melhora, tá? E aí depois ele continua a tendência em duas etapas, tá? Duas etapas. E aí, uma mudança, né, na direção agora em Neogrid, se começar a ter uma reação dessa região de preço, o que eu imagino é o seguinte, nós temos aqui esse ponto intermediário aqui em 38,2, tá? Então, uma vez que foi aqui 38,2, as minhas expectativas é que volte 7,20 até 7,45, tá? Então, esse é o meu cenário micro e um pouco mais macro aqui de Neogrid, pelo menos aí, quem sabe, para os próximos 45, 60 dias. Tá bom? Beleza? Vamos à sequência aqui. Espero que o pessoal tenha colocado mais ativos. O Alan Lemos pedindo aqui para que eu olhe BMG no gráfico semanal. Olha só, tá nos dando uma dica aqui, na verdade, né? Quando eu olho aqui para BMG no gráfico semanal, o que eu tenho aqui? Não tem uma informação diferente do diário não, tá? Eu vou tentar buscar o diário para poder pegar mais informações, tá? E eu conseguir também fazer a minha análise mais precisa dentro dos últimos movimentos que nós tivemos aqui em BMG. O que nós tivemos aqui em BMG, que eu acho que para mim está, de certa forma, bem claro aqui. Tá? Nós tivemos
Ó, nós tivemos aqui o nosso ciclo de baixa, tá? Nosso último ciclo de baixa aqui em BMG, ok? Foi uma estrutura com característica lateral, eu já por olho já consigo interpretar aqui o que de fato aconteceu. Então o que nós temos que utilizar, né, como referência? Nós vamos utilizar essa última etapa de baixa como sendo a nossa perna, o nosso movimento, né, que nós vamos utilizar como tese para projetar a movimentação de alta em BMG. E aí nota que esse movimento intermediário aqui, ele foi até o nível de 78,6%. Tá? A gente está aqui no nível de 78,6%. O que mostra, né, o fato de estar aqui nessa região aqui de 78,6%? Tá? Que o movimento ele vai ser um movimento de alta que vai romper esse topo que nós tivemos aqui atrás, do início do movimento. Tá? Por quê? Porque esse ponto intermediário, ele é um ponto que eu chamo um ponto alto, ele é acima de 61,8%. Né? Infelizmente nós não tivemos programa Geometria semana passada, então senão eu teria convidado vocês. Eu agora sábado eu fiz uma mini imersão para o pessoal entender sobre a geometria. Né? Então foram ali 2h30, a gente passou por 4 módulos e eu expliquei toda essa tese, todo esse olhar. Teve algumas pessoas aqui da BMC que participam aqui dos programas e que já me seguem no Instagram, então foram comunicados, né? Então quem não me segue no Instagram, siga, porque toda vez que eu faço algum evento, né, para ajudar o público entender um pouco mais sobre análise, melhorar o seu mindset, né? Tanto o programa do Trading Insights acontece no domingo, às 6 horas da tarde, como outras aparições que eu vou tendo, né? Poxa, para não perder a chance de estar presente, pô, me segue lá no Instagram, que vocês vão ficar sempre sendo informados, obviamente, se vocês ativarem o sininho, né, para poder receber todas as minhas notificações, tá? Mas o que eu enxergo aqui para o BMG é que o movimento ele vai ser, sim, um movimento que vai superar essa região de topo, tá? A primeira projeção seria para 6,35, só que o que é legal, né? Nós não estamos aqui numa tendência de alta para imaginar que vai parar no 6,35. Então, minha projeção é que possa ir buscar a região de R$ 7,05, tá? Então, bem interessante, eu acho que tem espaço para andar até esse nível de preço, tá? Assim espero, R$ 7,05. E vamos acompanhar, vamos monitorar para que isso possa de fato, se isso de fato vai vir a acontecer, tá? Então a minha análise é exatamente essa aí. Toda a informação que eu consigo tirar, né, de projeção é para ir para aquela região. Obviamente, tu tem que ter o teu critério para tomada de decisão, né? Tu tem que entender o quanto tu quer fazer de dinheiro, caso essa operação ela se concretize, né? Esse movimento se concretize, essa tese se concretize, para que compense, né, todo o trade-off que você vai estar assumindo neste momento que você estiver tomando posição ali em BMG. Tá legal? Boa? Bom, pessoal pedindo aqui transmissão paulista. Tá numa situação bem interessante aqui, transmissão paulista, tá? Não vou negar, vou ter que olhar mais de trás para ver se tem algum ciclo maior. Não tem nenhum ciclo maior. Então volto para a movimentação aqui de curto prazo, volto para o meu cenário aqui de curto prazo, volto a entender o que está acontecendo aqui para poder projetar. Quando a gente olha todos esses ciclos que nós tínhamos aqui atrás, tá? O que eu enxergo que tem a condição é para ir para R$ 30,06, R$ 30 ali. Tá? O que eu vou tentar entender? Se nós temos alguma região ali de sincronicidade. O que é uma região de sincronicidade? Tá? É uma região onde a gente vai ter mais de um nível de preços alcançando esse patamar de preço. Tá? E quando eu estudo, né, eu usei aqui o meu ponto intermediário para definir as projeções, esse movimento foi meu ponto intermediário. Tá? E aí, uma vez que esse aqui foi meu ponto intermediário, né, e esse foi a minha região final, e eu consigo perceber aqui sinais de divergência, né? Eu consigo entender aqui que nós tivemos divergência, ó, quando a gente olha aqui o indicador, né, nosso fundo aqui, ele foi ascendente, tá? Então esse é o sinal de divergência,
O outro, Leitão, roubaram meu patinete aqui. Sinal de divergência, vai bater. E quando eu olho toda a sequência do movimento, tá? E aí a perna ceder, né? Meu movimento direcional em direção aos objetivos, notem que ele desdobra em duas etapas. Essa segunda etapa, né? Quando a gente mede e faz uma análise de ABCD, nota que o 100% ele fica sincrônico nesse fechamento de estrutura. Tá? Então, para mim, dentro da minha análise, utilizando a geometria comportamental, tá? Ficou muito sincrônico o movimento e faz eu acreditar que, de fato, né, a transmissão paulista tende a chegar de fato nessa região aí de R$30, tá? R$30,05, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui.